Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, apóstola Ana Leitão, na visão de obediência e submissão e juízo do Senhor para as igrejas de Filadélfia. Eis-me aqui para profetizar contra as igrejas testemunhas de Jeová. Ora, assim disse o Senhor, amanhã de ontem, dia 7 de 8 de 2024, pelas 10 horas e 53 minutos, enquanto orava, e o Senhor assim me falou. Igreja Testemunhas de Jeová é a igreja de Sardes. Igreja Testemunhas de Jeová é a igreja de Sardes. Exorta ao arrependimento antes que eu faça o mesmo que eu fiz com a igreja Maná. Não oram como convém, porque não creem no meu Espírito que vivifica dos mortos. São idólatras. Eis que eu trouxe a espada da minha boca para desarraigar da face da terra todos os que abominam a minha alma. Eis que o tempo de refrigério chegou para uns e o tempo de guerra para outros. Eu não vim trazer a paz, mas espada e o fogo. Arrependam-se e produzam frutos de justiça para a glória de Deus. Enquanto continuei na presença do Senhor, pelas 11 horas e 45 minutos, o Senhor volta-me a falar. Chegou o momento em que o mundo verá quem é o verdadeiro falso profeta e quem verdadeiramente serve ao Deus vivo. E pelo meu ministério, o Senhor declarou que as igrejas que agora estão na mira dele são as igrejas Testemunhas de Jeová e a Igreja Católica. O Senhor está a trazer a espada da sua boca para combater todos os falsos profetas e os desarraigar da face da terra. Ainda não é tempo do anticristo, disse o Senhor. O anticristo está a levantar a cabeça fortemente porque a maioria das igrejas do Senhor Jesus estão em desobediência e adultério. Mas eis que o Senhor, pelo meu Espírito, falou outra vez, é chegado o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ora, o Senhor declarou que a igreja de Testemunhas de Jeová é a igreja de Sardes e a igreja católica é a igreja de Laodiceia. E arrependam-se e saiam do jugo desigual e entrem no espírito correto. Saiam das portas largas e entrem pelas portas estreitas. Ora, a igreja de Sardes, isto está em Apocalipse, capítulo 3. Esta foi a mesma profecia que o Senhor deu para a igreja Maná e trouxe no princípio do ano, quando eu preparava-me para cumprir, começar a entrar em ação no projeto, no projeto que eu tinha preparado, tinha feito projetos para começar a entrar em ação. Eis que o Senhor desviou-me do projeto, do plano que eu tinha para entrar na vontade dele e começar a profetizar tudo aquilo que eu já tinha profetizado, mas para cumprir. Ele começou por dizer, eis que a minha espada, eu estou a trazer a espada sobre as minhas igrejas. O juízo, a justiça e o juízo do Senhor chegou para a igreja Maná. Eis que eu estou a trazer a espada da minha boca para as minhas igrejas. Ora, todos nós
especialmente os líderes da congregação, os verdadeiros líderes de qualquer consagração, sabem que o juízo do Senhor, o juízo de Deus começa pelas igrejas. E este juízo de Deus começou desde 2017, que o Senhor falou pela minha boca, que lá em Londres, que o juízo, a justiça e juízo do Senhor chegou para as igrejas. Eu entreguei esta profecia ao bispo pela qual eu estava debaixo da sua liderança lá em Londres, desde 2017. E agora chegou o momento de cumprir. Se lembrem-se nas profecias de escatologias que eu profetizei, quando eu inclusive disse que os anjos me puseram o nome de mulher de Apocalipse. O Senhor diz que quando o Senhor me disse para ler o Apocalipse, para eu entender a minha missão, e quando lia o capítulo, as cartas, e depois acabei a ler as cartas, entrei nos selos e então perguntei a ele qual é o selo que estava aberto. E ele então me disse que o selo que estava aberto na altura em que eu estava a ler era o 4º selo que estava aberto, mas que iria fechar no mês seguinte, que era o mês de abril. Portanto, o mês de abril, não me lembro bem o dia que foi que o Senhor me disse, que foi no dia 25 de abril, que o Senhor me disse que o 4º selo fechou. Mas o Senhor não me disse o Senhor disse também que o 5º selo iria ser aberto no próximo ano, no ano 2025, seria a abertura do 5º selo. Só que o Senhor não me disse neste período em que o 4º selo fechou, a partir de abril, até o próximo ano, que o Senhor também não me disse data exata, quando será a abertura do 5º selo. Neste período, o Senhor não me disse o que iria acontecer, mas eis que o Senhor me deu a revelação hoje, que neste período é a espada, é a justiça e juízo sobre as igrejas. Ele está a trazer espada para separar o trigo do joio e desarraigar das suas igrejas os falsos profetas. Os falsos profetas todos vão cair neste período, a partir entre abril e o próximo ano, antes da abertura do 5º selo, vai ser a justiça e juízo do Senhor sobre as suas igrejas, para desarraigar das suas igrejas os falsos profetas, para que as suas igrejas, a justiça seja feita aos servos que genuinamente querem adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas estão privados por causa dos líderes idólatras, prostitutos e adúlteros. Então o Senhor está a trazer a espada da sua boca e está mesmo a trabalhar. A Igreja Maná já foi, já acabou. E o Senhor diz para que eu não fale mais nada acerca da Igreja Maná, porque está consumado, acabou-se. O Senhor agora vai atrás da testemunha de Jeová, na igreja testemunha de Jeová, que se preparem, porque o Senhor começou a obra em vocês, para trazer justiça a todos aqueles que vão à procura de um Deus verdadeiro, mas que lhes são apresentados falso Deus, que são enganados, que são ludibriados e ainda lhes são roubados a alma. E o Senhor está a salvar, está a separar o trigo do joio, o Senhor está a separar as ovelhas dos bodes. O Senhor está a separar aquele que serve e aquele que não serve verdadeiramente ao Senhor, e para preparar aqueles que realmente são genuínos para subir, porque a vinda do Senhor está para breve. Então, a igreja de Sardes, faço lembrar que está em Apocalipse capítulo 3, de versículo 1 a versículo 6, que eu vou ler. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. E as 7 estrelas:
Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eu sei as tuas obras, que tens nome, a Igreja Testemunha de Jeová, tens nome, de que vives, todo mundo sabe que tu existes, ostentas grandes riquezas, um grande nome conceituado na sociedade em todo o mundo, mas estás morto, espiritualmente, completamente morto. Sê vigilante, o Senhor assim exorta, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus, toda obra, quer seja ela com fé ou não, se elas não foram achadas perfeitas diante de Deus, de Jesus, ele é a cabeça de todas as suas igrejas, é ele quem presta contas ao Pai. As obras não, quando passarem pelo fogo, se forem queimadas, não serão apresentadas diante do altar do Pai. Então, as obras da Igreja Testemunha de Jeová, todas as almas, a maior parte dessas almas não nasceram da água e do Espírito Santo. A maioria dessas almas estão mortas. É o fruto da carne, não são frutos do Espírito Santo. E aquelas que não se contaminaram são realmente frutos do Espírito Santo, receberam, permanecem fiel, mas a todo tempo, por causa da liderança que está morta, não tocam nas vestes do Senhor e não recebem a justiça do Senhor. E é por estes também que o Senhor está a pelejar. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto não são dignas disso. O que vencer será vencido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As obras das mãos de testemunhas da liderança, do fundador das testemunhas de Jeová, não serão confessadas diante do Pai. Jesus Cristo, o Filho, a cabeça de todas as suas igrejas aqui na face da terra, não confessará estas obras diante do Pai, assim como não confessará as obras do apóstolo Jorge Tadeu diante do trono da graça do Pai, não serão apresentadas. Portanto, arrependa-se, Igreja Testemunha de Jeová, porque que o Senhor diz que não ora como convém, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e se rejeitam o Filho, então não podem ir diretamente ao Pai. Em João 14,6 está bem escrito, é bem explícito. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, se não vão ao Pai por Jesus Cristo, vão diretamente ao Pai e só podem adorar ao Pai, então não consideram o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quem é a terceira pessoa do Pai, que está cá na terra para curar, para libertar, para confirmar todas as obras do Pai. Se não consideram Jesus Cristo é o Espírito Santo é Ele é a palavra. Se não não põem a Ele em primeiro lugar, se não adoram ao Filho, então não adoram ao Pai, porque Deus não o recebe. É por isso que a oração não é eficaz. Não oram como convém, porque não vão a Deus por Jesus Cristo. E quando todos têm que ir a Deus por Jesus Cristo. E se não adoram o Filho, então não adoram o Pai.
porque Jesus diz, todos aqueles que vêm a mim, não é o Pai que nos deu. Então, todos aqueles que vêm à igreja, vêm cultuar a Deus, foi dado a Jesus Cristo. Jesus Cristo está encarregado, ele foi posto como a cabeça de todas das suas igrejas, a preeminência, o sacerdote dos sacerdotes, o apóstolo dos apóstolos, rei dos reis, senhor dos senhores, para poder administrar todas as igrejas. E é o Pai quem dá as ovelhas a ele, é o Pai quem envia. Por isso que ele diz, Pai, todos aqueles que tu me deres e vierem a mim, eu jamais os lançarei fora, porque o Pai dá ao Filho para que o Filho seja o pastor. Por isso que temos Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o nosso pastor? Quem é o pastor da nossa alma? Jesus Cristo, o Filho que está debaixo da autoridade do Pai. E se você não cultua ao Deus indo por Jesus Cristo, então você está a negar a Jesus, e todo aquele que nega ao Filho, nega ao Pai. Então, automaticamente, não entra no reino de Deus. Portanto, Igreja Testemunhas de Jeová, arrependam-se e buscam a verdadeira, a genuína Escritura, deixam a idolatria de bruxarias e tudo quanto é obras obras mortas que têm como prática dentro do ministério. Que há muitos testemunhos de que muitos que passaram por mim e que eu também tenho experiência nesta área com testemunhas de Jeová, com obras infrutuosas das trevas, obras do oculto. Arrependam-se de todas essas obras. Jesus Cristo está a chegar, ele está a vir, está a bater as portas. Aquele que ouvir e se humilhar e genuinamente se arrepender, de permitir que ele entre, então vai ser lavado, vai ser purificado, vai ser regenerado e vai então receber a cura para a alma e posteriormente a salvação. Então a igreja Testemunhas de Jeová está morta espiritualmente, assim diz o Senhor Jesus. Quanto à Igreja Católica, o Senhor Jesus também diz que vem trazer a espada da sua boca muito em breve, vai entrar em ação para a Igreja Católica. E o Senhor diz que a Igreja Católica é a Igreja de Laodiceia. Laodiceia, onde está? Está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Sétima carta à Igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mim, o Senhor Jesus já me tinha dito que vomitou a Igreja Católica. Foi vomitada da boca dela. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Mais uma vez repito no versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Mais uma vez eu repito. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo está a bater na porta
da Igreja Católica. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu repito, hoje, profetizando esta palavra, as igrejas católicas, todas elas, e assim diz o Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tanto a morna é a condição espiritual da Igreja Católica. Não é frio nem é quente, é completamente morna e Deus vomita. Por isso é que são idólatras, vão aos bruxos, fazem tudo quanto é casta de bruxarias e é normal porque não tem Espírito Santo para convencer do pecado. Só o Espírito Santo tem poder para convencer a todas as suas igrejas do pecado, de remover a cegueira espiritual, remover o espírito do erro e do engano e desviar o nosso pé do mal, se nós aceitarmos a correção, a contenda, e só Ele nos convence. Lá em João está escrito que Espírito Santo é consolador, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. E a igreja que não tem o Espírito Santo não consegue se arrepender e tudo o que faz acha que é normal. Então, mas o Senhor está aqui para resgatar as suas ovelhas. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não teria feito sentido enviar Jesus Cristo, o seu Filho, para resgatar da maldição da lei e redimir do pecado todos aqueles em qual Deus ama. Então isso prova que ele não tem prazer na alma na morte do ímpio, e por cada alma que vai parar ao inferno, o céu chora, e por outro lado, por cada alma que se arrepende, há festa no céu. Deus ama a prosperidade do seu povo, e por maior que seja o teu pecado, por mais abominável que seja o teu pecado, Ele está sempre de mãos estendidas para receber todos aqueles que genuinamente se arrependem dos seus caminhos e buscam a salvação e vida eterna, buscam a redenção. E a Igreja Católica, Deus está a exortar, para arrepender-se dos seus maus caminhos, de toda a prostituição, de toda a idolatria, de toda a fornicação, para entrar na vontade do Senhor. Eis que o Senhor apareceu e ele diz que está às portas, está a bater. Se você ouvir esta mensagem, essa profecia, não endureça a servir, arrependa-se, leia as Escrituras, busca o verdadeiro Deus, o Criador, aquele que criou a todos a sua imagem e semelhança, assim como Jesus Cristo se manifestou na terra, assim é o nosso Deus, é o Criador. Arrependa-se e só a Ele servirá. Não servireis aos outros deuses, só a Ele servirás. O Êxodo 20 é bem explícito, e toda a escritura, mesmo do Novo Testamento, Jesus Cristo exortou para que se arrependesse e produzir frutos de justiça para a glória de Deus. Então, arrependam-se e tornem-se para o Senhor, para que o Senhor também se torne para vós. Bem-aja, apóstola Ana Leitão, do Ministério com a visão de obediência e submissão e juízo do Senhor. Bem-aja.